Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu contando que tentou explicar a um irmão como funciona o uso dos recursos da coleta que é feita nas reuniões da Assembleia ou Igreja, quando os irmãos estão congregados, mas esse irmão argumentava que a Igreja deveria ajudar os pobres, quer eles fossem cristãos ou não. Segundo ele, seria a falta de amor a Igreja se eximir de ajudar os necessitados e concentrar os seus recursos no auxílio apenas dos irmãos. Me parece que o problema todo é por essa pessoa não entender o que é a Assembleia ou a Igreja e nem querer se submeter à palavra de Deus. O capítulo com instruções para a coleta começa assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é necessário escrever-vos e blá blá blá. 2 Coríntios 9:1. Para mim, está mais do que claro que os recursos da coleta são para dar assistência aos santos, isto é, aqueles que um dia foram santificados ou separados para Deus pela fé em Cristo Jesus. Assim, a coleta é feita com uma finalidade específica, que são as necessidades dos santos. Usá-la para qualquer outro propósito, por mais nobre e caridoso que seja, seria atrair a intenção dos que ofertaram na coleta com o objetivo de suprir as necessidades dos santos, conforme fala a Bíblia, e não dos incrédulos, de um partido político, de salário de algum pastor ou coisas assim. Os recursos coletados com este objetivo não podem ser usados para outra finalidade. Simples assim. Todavia, cada cristão tem os seus recursos para usar conforme o Senhor dirigir. E aí sim, ele pode e deve fazer caridade, conforme for guiado pelo Senhor. Ele pode, por exemplo, separar um valor todos os meses para ajudar numa instituição beneficente, ou para levar uma cesta básica a uma família carente, ou para ajudar a pagar a escola, o tratamento de um necessitado, e etc. Isso é salutar e todo crente em Cristo deveria estar pronto a fazer isso. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não se pode usar dos recursos da coleta, que foi feita a favor dos santos, para outra finalidade. Seria o equivalente a um desvio de verba, quando, por exemplo, os impostos que foram destinados à educação acabam sendo usados para construir estádios de futebol. Mas não se preocupe em explicar isso a um cristão denominacional, porque muitos enxergam as denominações como entidades beneficentes, e elas acabam sendo isso mesmo. Muitas delas fazem trabalhos louváveis, mantendo asilos, hospitais, creches, clínicas de recuperação, escolas, etc. Mas é porque são constituídas assim, como organizações com fins beneficentes. Mas não é de organizações humanas que nós estamos falando aqui, mas da igreja, a Assembleia dos Congregados somente ao nome do Senhor. Se um ou mais irmãos se propõem a fazer qualquer uma dessas coisas que eu citei, isso é ótimo. Eles podem constituir uma ONG, do tipo um orfanato, uma clínica, um asilo, etc., e seguir com esse trabalho, inclusive fazendo campanhas para arrecadar fundos, como é comum em organizações assim, até às vezes receberem fundos do governo. Mas a Assembleia é outra coisa, ela não é formada com esse propósito, mas com o propósito de os irmãos estarem congregados ao nome do Senhor. E se existem necessidades entre os irmãos, ou com a obra do Evangelho, então existe o Instituto da Coleta, justamente para essas necessidades. Até mesmo uma ONG, como essas que eu citei nos meus exemplos, caso ela deixasse de aplicar os donativos que recebe na finalidade para a qual foi constituída, ela poderia perder o seu registro, seus diretores poderiam até ser penalizados por isso. Pense num asilo que decidisse investir seus recursos para a campanha política de alguém, e você terá uma ideia do que é desvio de finalidade. Mas até quando se propõe a usar a coleta em auxiliar os santos, é preciso que a Assembleia proceda com sabedoria e na dependência do Senhor. Pense numa irmã que está passando necessidade em casa com o marido incrédulo desempregado. Será preciso examinar bem a questão, porque o marido pode ser um homem trabalhador, mas pode também ser um viciado que não quer trabalhar e gasta tudo o que tem no vício. Então, se a Assembleia ajudar essa irmã com dinheiro em espécie, esse dinheiro vai virar literalmente pó. Aí é o caso, então, de tentar outras maneiras de ajudar para impedir que o marido relapso se aproveite da ocasião.
Eu já falei da responsabilidade individual do cristão em atender necessitados, sejam crentes ou incrédulos, e de como isso difere da coleta que é feita com um objetivo claro, que é o de suprir as necessidades dos santos. Essas necessidades não apenas incluem mantimento e abrigo para os santos necessitados, como também um lugar para se fazer reuniões, recursos para a obra do Senhor, ajuda, auxílio àqueles que estão claramente empenhados nesse trabalho do Evangelho, embora esses jamais devam pedir algo à Assembleia. Não funciona assim, de pedir algo e nem de serem assalariados pela Assembleia. Cabe até aqui um parêntese para deixar claro que a Igreja ou a Assembleia não envia missionários e nem custeia suas despesas. Não. Eles são enviados à seara pelo Senhor da seara. Ou pelo menos foi assim que nós fomos exortados a orar. Rogai, pois, ao Senhor da seara que Ele mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 9,38. Se eles são enviados pelo Senhor, então é com o Senhor e não com a Assembleia que eles devem tratar naquilo que diz respeito às suas necessidades para a execução da obra. Eles pedem ao Senhor, o Senhor toca os corações dos irmãos que coletivamente ou então individualmente, né? Coletivamente, eu digo a partir dos recursos da coleta, ou individualmente, a partir do bolso de cada um, podem ter comunhão com o trabalho que esses que saem fazem para evangelismo ou visitação dos santos. Resumindo, a Assembleia, bem como os santos individualmente, podem eventualmente dar algum recurso aos que trabalham na obra do Senhor, mas não como um compromisso de nenhuma das partes. Um missionário contratado ou enviado por uma organização religiosa, ele tem o seu compromisso com aquele que é o seu patrão, no caso a organização religiosa ou a denominação, o que impede que ele seja livre para depender só do Senhor e falar aquilo que encontra na palavra de Deus, e não em algum catecismo ou dogma ou regra de fé de um sistema religioso. A Assembleia não tem o papel de substituir o exercício individual que cada um deve ter de trabalhar para sustentar sua própria casa e também de contribuir para necessitados, quaisquer que sejam e onde quer que estejam. Quanto à coleta feita a favor dos santos, ela pode ser também destinada a ajudar as irmãs viúvas que sejam verdadeiramente necessitadas, que não sejam jovens e não tenham filhos que possam ajudá-las a se sustentar. Mesmo assim, é preciso entender que aquelas que têm parentes que possam ajudá-las devem recorrer a esses parentes. Aparentemente, o único caso de ajuda contínua seria o das viúvas, uma vez que todas as outras ajudas que a Assembleia dá seriam pontuais e eventuais, como no caso de doença, desemprego e na obra do Senhor. A passagem que fala das viúvas diz assim: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa ou da própria família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, e se viveu na prática zelosa de toda boa obra. 1 Timóteo 5, de 3 a 10. Portanto, você pode ver aí que os recursos da coleta que é feita na Assembleia dos Irmãos Congregados ao nome do Senhor, ela tem a sua destinação muito bem tratada para não existir isso que existe hoje, né? Normalmente igrejas que sustentam pastores milionários, sustentam aviões a jato, helicópteros, templos luxuosos. Não é assim que funciona nas coisas de Deus, não. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.